Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Eu sou João Batista e hoje nós estamos em mais uma reunião de bate-papo entre contactados e abduzidos. Nem todos os nossos participantes são contactados, alguns são apenas abduzidos e outros não são abduzidos, são apenas contactados, que é o caso da senhora Roseli hoje. Nós temos, além da senhora Roseli, que nós vamos fazer o terceiro episódio, nós temos mais uma participante. Eu queria apresentar a senhora de la Cruz. Senhora de la Cruz, por favor, se apresente. Boa noite, pessoal. Como falo nos meus vídeos, boa noite, galácticos. Meu nome é Nádia de la Cruz, eu moro aqui no bairro da Moca. A primeira vez que fui contatada por los seres de Sírio, que está bem aqui atrás de mim, foi em 2009. Em 2009 tive o primeiro contato com eles e depois tivemos um contato mais forte em 2020, quando começou a pandemia. Tudo isso me trouxe um processo. Eu sou terapeuta holística há mais de 25 anos. E trabalho com terapias, né? E com apometria planetária. E nessa apometria planetária já conheci alguns, né, seres que nos ajudavam nesse processo do planeta. Então, para mim era mais fácil, né, me conectar com eles. E daí para cá, de 2009 para cá, começou esse contato direto. E em 2020, esses contatos intensificaram muito mais. Ok, E tudo voltado para a transição planetária, tudo tentando, né, ajudar as pessoas a vivir esse processo que estamos vivendo nestes momentos, tá bom? ok, Vamos gravar um obrigado. vídeo, claro, vou contar mais coisas, tá? E aí conto para vocês minha experiência e tudo o que sei sobre sirianos, andromedanos e outros seres, né, que a gente se conecta com a gente, tá bom? Ótimo, ótimo, muito obrigado. Prazer em recebê-la. Senhora Obrigada. Roseli, por favor, a noite é da senhora, fique à vontade. Bom, antes de continuar com aquelas coisas, eu vou falar o que aconteceu comigo. É, Eu tinha falado que lá nos Estados Unidos tinha gente que, quando falava que tinha contato, chegava a perder emprego. É, E aqui eu nunca vi isso, tá? Mas aquela fama de louco, de que está viajando na maionese, está vendo coisa que não existe, esse negócio sempre teve. Tanto aqui como nos Estados Unidos, como em qualquer outro país é assim. Agora, comigo aconteceu um negócio que poderia ser até perigoso, tá? Teve um fanático religioso que ele, mesmo quando ele ia numa festa de aniversário, alguma coisa, ele ia com a Bíblia debaixo do braço. Cacilda. Então, e qualquer lugar que ele fosse, a Bíblia estava junto com ele. Aí aconteceu vamos dizer, chegou em 91 que o seu Arismares ia apresentar o meu caso no nono Congresso Brasileiro de Ufologia Científica. E só que antes de ir para o congresso, que seria lá em Curitiba, ele resolveu fazer uma reunião com todos os ufólogos que ele conhecia para falar do caso, né, para expor o trabalho dele. E aí esse cara foi lá, né? Ele se dizia ufólogo. Todo mundo conhecia ele, mas por causa da Bíblia mesmo, né? E aí, de repente, toca o meu telefone e eram meus amigos. Eu tinha amigos que estavam nessa reunião. Aí eles falaram para mim assim: olha, você vai ouvir uma gravação e você vai gravar muito bem a voz desse cara, tá? Aí eles falaram: peraí, vamos passar. Passaram por telefone a gravação, porque naquela época era por fita cassete, né? certo. E e passaram a gravação e o cara falava assim, ele gritava, ele estava com ódio, ele falava assim que os meus implantes eram coisas do demônio e que tinha que me pegar na marra para tirar essas coisas do demônio. Só que qual era o perigo daí? Se ele chega a isso, ele me mata, porque ele tem que cortar o couro cabeludo, ele tinha que quebrar o crânio para chegar no cérebro e estragar o cérebro para tirar os implantes. Então, cara, era um louco.
Gravei bem a voz dele, né? Mentalmente, porque eu não estava esperando, nem gravei do meu lado, né? Aí meus amigos conversaram comigo, tal, falaram que ele não era normal, para eu tomar cuidado. E aí tudo bem. A partir daí eu comecei a andar armada, porque se ele chegasse perto ele ia morrer, porque a coisa ficou feia, né? Vendo o risco que eu corria, é uma coisa séria. E não ia adiantar ir na polícia, porque não aconteceu nada, a polícia não faz nada, né? Tá. E aí passou. Aí fiquei esperta, tal. Passaram 2 anos. 2 anos, de repente, meu telefone toca. Aquela voz que eu guardei bem como era, fala assim: é você que tem aquele implante, aqueles implantes na cabeça? É com você que eu estou falando? E eu falei assim: o senhor me desculpe, mas o senhor descobriu o telefone errado. Não sei nem do que o senhor está falando. E é você sim. E teimava, e eu, no fim, bati o telefone na cara dele. Aí pensei: bom, ele falou tudo aquilo, agora ele tem o meu telefone, né? Aí depois, passado mais algum tempo, foi um cara que depois ele se tornou da minha equipe, porque o cara era muito legal, mas ele conhecia esse cara aí. E ele falou: olha, eu tenho um amigo assim, assim, eu posso trazer ele aqui? Quando ele falou qual era o amigo, eu falei: não, você não vai trazer esse cara aqui. Aí ele não levou, não. O cara era, sabe, ele aceitou bem, falei o que tinha acontecido, ele ficou horrorizado e ficou nisso daí, né? Daí passou mais algum tempinho. E eu tinha um pessoal que eu conhecia bem, lá da Casa do Senhor Ismares. Até depois eles participaram da minha equipe lá de Minas. Aí eles me ligaram, me convidaram para a festa de aniversário do grupo de ufologia deles. E eu fui. A festa era numa casa de um deles que era muito chique, muito grande. E Eu estava uma aqui. festa muito, muito grande, com muita gente mesmo, né? Daí, de repente, vem o meu amigo e fala assim: ai, Rose, desculpa o que eu vi agora, o que eu lembrei. O que é que você lembrou? Não, eu lembrei que eu fiz o convite para as pessoas, é, assim, pela internet. A internet estava começando praticamente, né? Ai, E aí todo saco. mundo começou a fazer grupos de ufologia e pôr na internet. E aí inventaram já o convite eletrônico, né? E ele convidou eletronicamente, falando todo mundo que participava do grupo. E ele não atentou para essa pessoa. Daí eu falei: ah, tá bom, deixa para lá, tá bom, vou tomar cuidado, né? Aí eu fui uma hora, tinha um salão muito grande, tinha um sofá. Eu sentei naquele sofá. Pois o cara passava toda hora de rabo de olho, olhando para mim, porque ele acho que perguntou para alguém quem eu era e alguém falou quem, né? Mostrou quem era. E aí ele não parava de passar lá. E eu vi, né? Porque a gente vê de longe o cara com uma Bíblia, pô. É. Daí uma hora que ficou mais assim, calmo naquele pedaço que eu estava, eu chamei o meu comandante, a gente tinha uma senha, né? Chamei o meu comandante mentalmente, aí ele perguntou o que, que era que estava acontecendo e falei para ele, eu falei: olha, ele já tem o meu telefone, o meu endereço e agora ele tem a minha cara. Eu vou deixar nas suas mãos. Eu não posso fazer mais nada. Porque e se eu não consigo me defender com a minha arma? E se acontece alguma coisa e ele vem por trás, eu não espero, eu não sei, qualquer coisa assim. Aí ele falou assim: fique calma, deixa comigo, né? E deixei, claro, né, nas mãos dele. Eu falei: está nas suas mãos. Pois na semana seguinte, um Uhum. desses amigos desse grupo me ligou e falou assim: Uhum. olha, aquele cara assim morreu. Cacilda.
É, então, era o que eu já tinha começado a falar uma vez, que não existe ET que é anjo, ET que é santo, que é Deus, que nem pintavam naquela época da nova era, né? No começo do ano 90, dos anos 90. Não existe isso. O extraterrestre mata se precisar. O bom, então, não foi a primeira vez que eu fiquei sabendo de alguma coisa assim. Fora a batalha que nós vimos, e eles desintegraram uma nave. E quando desintegraram, mataram todos os tripulantes. Então, era isso que eu queria falar, que não. Para esquecer essa história de Deus, de santo, porque se a coisa apertar, eles vão matar sim, É, tá? E não é isso que vai fazer deles ruins. Eu vejo qual é a situação. Então, se ele fez isso para o cara, era porque eu corria risco mesmo. E eu não vou morrer por causa do idiota desse, sinceramente. é, E eu não tenho dó, não. Não fiquei com dó nenhuma quando ele me falou. Eu falei, ele não falou nada para mim, mas eu sei que foi ele e deixa para lá. entendi. Porque ele falava que isso era coisa de demônio, né? E demônio o senhor mesmo falou que não tem. É, Então o cara é, estava é, vendo coisa que não existia. Infelizmente, existem muitas pessoas, em geral evangélicos, que têm esse conceito. Os próprios pastores, em algumas reuniões, dizem que ET é demônio. Se bem que muitos agora já estão mudando as suas opiniões pela insistência, pelos aparecimentos, as visualizações, eles estão começando a mudar um pouquinho. Mas, infelizmente, existem pessoas radicais como a Sim, própria Santa Inquisição, que foi um procedimento radical da nossa sociedade. foi. Então, infelizmente, existem pessoas que causam isso, inclusive pelo caso que a senhora que ele perseguia a senhora. Aí é um problema sério. Eu achei até que só podia ter feito um boletim de ocorrência para comentar perseguição. Por exemplo, tem artistas que muitas vezes são perseguidos por fãs e eles simplesmente dizem na polícia e a polícia toma providências. Mas ainda bem que a senhora não tem mais esse tipo de problema. Agora, Não, quanto aos ETs serem bons ou serem não bons, tem ET bom, ET não bom. E tem ET que se defende. Há um sim. conflito entre várias raças e mesmo aqui na Terra, muitas raças nos auxiliam e outras raças tentam nos escravizar. Então, Uhum. entre eles há realmente um conflito, que nós nem entramos no mérito da questão. Mas o caso Sim. aí é quando essa nave eliminou outra nave, é porque houve algum motivo de conflito entre eles mesmos, né? É como tem aqui na Terra entre os nossos participantes aqui na Terra. Mas pode continuar, senhora Roseli, por favor. Bom, antes de entrar naquele outro assunto, eu queria Hum, falar quatro casos, porque quando o meu extraterrestre entrou em contato e aí eu aceitei trabalhar com ele, né? Ele falou, ele dividiu em fases, né? E a primeira fase era eu montar uma equipe, e a segunda fase era atender pessoas atacadas por ETs ruins, que era para a gente aprender sobre modus operandi deles, para a gente ver o que eles faziam para as pessoas, essas coisas. Era uma aula, né, para falar a tá, verdade. E então eu me deparei com um monte de casos, né, que eu atendi, mas teve quatro casos que me chamaram a atenção. Então, um dos casos foi que eu atendi uma pessoa, uma moça de São Paulo, e primeiro atendi uma moça do interior, depois a de São Paulo. E as duas, né? Eu atendi assim, separadamente, claro, né? Essa pessoa do. As duas falaram exatamente a mesma coisa, isso que é interessante. Elas falaram que foram abduzidas, pegaram na marra, né? E as duas, cada um no seu tempo, né? Não foi juntas, foi separado.
Elas foram parar numa nave, essa nave De entrou no novo? mar, depois que entrou no mar, elas foram parar numa base submarina. E nessa base elas ficaram numa sala, né? Onde ficaram sendo cuidadas assim para não fugir, deve ser, por robôs pretos, baixinhos, assim de, sei lá, 1 metro e 1,10 m, eram baixinhos mesmo, pelo que elas apontaram. E eu achei muito interessante isso, porque cada uma no seu tempo falou exatamente a mesma Isa, coisa. E eu estou ainda, escutando, mas não vejo nada. Saiu da tela. É só virar o celular, senhor Paulo, ou na horizontal, ou na Virar vertical o para ver. celular? Aí acho que às vezes Não. volta. Já virei e não tá, não adiantou. Eu ouço o senhor normalmente, eu só não vejo a imagem do Eu sei, senhor. eu estou escutando vocês falando, né? Mas a imagem sumiu aqui. Tudo bem, mas pode continuar, senhora Roseli. então, e o que eu achei interessante é que foi um caso, pela descrição delas, não foi muito comum. E interessante é que, não sendo comum, se Ai, meu repetiu Deus. com pessoas tanto do interior como uma pessoa do interior e de outra de São Paulo. Então, eu achei muito interessante isso daí, porque saiu do normal e foi um anormal que se repetiu. Tá. O outro caso foi em Indaiatuba. A pessoa estava sendo usada pelos ETs negativos e quando eles iam na casa dela, eles aplicavam coisas nela e o lado direito dela ficava todo paralisado, era perna e braço, do mesmo lado. Aí ela ficava sem andar direito, sem fazer as coisas direito, por 3 dias. Aí ela voltava no normal. Quando ela voltava no normal, eles vinham e faziam a mesma coisa do lado esquerdo. E o problema se repetia no lado esquerdo. Então ficou nessa, ela já não aguentava mais e não sabia o que fazer, aquelas coisas. E eu fui com o meu amigo, que era da equipe, né? Fomos lá e ele levou uma pessoa que não era para ter levado. Aí essa pessoa, quando entrou, os ETs botaram ele para dormir, ele só dormia. Aonde ele sentava, ele dormia. E aí nós fomos lá na sala conversar para ela falar as coisas que aconteciam, né? Aí, de repente, eu comecei a baixar, né? A baixar porque tinha uma coisa que parecia uma plataforma que cabia direitinho na sala, que tinha a medida da sala. Eu abaixada assim, eu não conseguia levantar porque tinha uma coisa que ia me abaixando. Quando eu olhei, estava acontecendo para todo mundo ao mesmo tempo. Eu achei super interessante isso, porque, pô, o meu amigo e a dona da casa, que estava relatando as coisas, a gente ia abaixando, abaixando, até que a gente ficava falando assim perto da mesa, né? E então, aí eles queriam mostrar o que eles poderiam fazer com a gente, né? Alguma coisa assim. Aí eu perguntei para ela se ela poderia entrar em contato com ele, né? E, e perguntar, eu queria fazer perguntas, né? Aí ela falou que sim. Aí nós fomos na cozinha e ela começou a perguntar as perguntas que eu fazia. E ela ia falando as respostas, né? Aí até que eu comecei a pressionar e aí ela falou assim: olha, eles estão falando que o seu caminho de volta é bem longo para você tomar cuidado. Falou assim, né? Foi uma ameaça Uma ameaça de ETs. de ET, exatamente. Aí, quando depois já conversamos e
terminamos tudo, né? Aí a gente se despediu e fomos lá fora. Quando nós fomos lá fora, aparece uma nave piscando na nuvem que estava bem perto da gente. E aí ela assim, olha, eles estão se mostrando para vocês. Daí eu falei para o meu amigo, a gente estava no carro dele, né? Aí eu falei assim, "Ih, vamos tomar cuidado, porque eles podem tentar alguma coisa." Aí o que que aconteceu? A gente entrou no carro, saímos e eles foram, né? De vez em quando a gente via piscar, eles seguiram nesse caminho, só que era uma estrada de terra que desembocava na rodovia principal. Aí, quando a gente parou para poder entrar na rodovia, do lado da rodovia já estava a nave do comandante Def. Aí eles deram no pé. A nave do comandante, ela é forma de prato, né? E ela estava com a cor cinza e aquela baita luz alaranjada embaixo. Aí ele falou: pode entrar na estrada que eu vou com vocês. Aí ele acompanhou desde Indaiatuba até o primeiro lugar que nós paramos, que era para deixar aquele homem que não deveria estar lá, né? Aí ele desceu e ele parava a nave, aí ele cortou São Paulo e eu morava em São Caetano, me deixou em São Caetano. Aí ele foi até São Bernardo, que era onde meu amigo morava. Antes dele entrar no prédio, ele olhou assim pela janela e ele estava esperando. Aí ele correu lá para o apartamento dele para olhar da janela. E quando ele chegou na janela, o comandante já estava indo embora e ele viu o comandante ir embora. Então, provou que realmente ele protegia a gente, né? E ele fez a parte dele, né? Foi muito legal isso daí também. Eu tenho um caso de uma senhora que tinha um chip e ela estava numa rua aí e sofreu um assalto. Ela mentalizou os ETs e o cara se escafedeu. Eu não sei o que aconteceu, se ele sumiu, o que aconteceu, se ele foi embora, se ele ficou com medo de alguma coisa, mas também ela foi protegida. Ela chamou os extraterrestres, através do chip de localização, começaram com ela e espantaram o É, ladrão. é assim mesmo. É assim mesmo. É. Ok. No meu caso, já mataram mesmo. Eu não tenho dó, sabe? Desculpe, mas eu não tenho dó. Um outro caso que eu gostaria mesmo de falar é o seguinte: eu atendi uma moça que ela era do interior, mas ela já morava em São Paulo. Aí ela contou que eram em oito filhos, né? Ela e mais sete. E eles tinham um quarto gigantesco onde tinham as 8 camas dos filhos, tudo seguidinho, parecia quartel. E ela falava que ela e um irmão mais novo eram sempre levados por ETs, sempre, sempre. Acho que o Eles, senhor, eles já... senhora Roseli, Hã? Eu, acho que o senhor Paulo quer fazer uma pergunta, senhora Roseli. Ah, eu não é, ouvi, é, Davi. eu queria saber o seguinte: qual é o nome do comandante da aeronave? Comandante Def. DEF, DEF. Puxa vida. Def é o jeito que a gente escreve, o som, é pelo som, Def. Sim, DEF. É, você é, por acaso, a pessoa que foi interceptada numa das avenidas marginais e que eles mandam você parar e logo à frente teve um acidente? Não, Não, tá, não, é. porque Eu estava numa avenida e eles me levaram para dentro da nave, e isso aconteceu. Agora, acidente não. O que eu ah, achava, eu estava com aflição, eu achava que eu ia sofrer um acidente, mas na verdade eu estava sendo forçada a sair naquele momento para eles poderem subir com o carro e a gente. é, então eu conheço o seu caso, porque eu sou amigo do Paulo Aníbal Mesquita.
Ah, E aí ele contou sobre o caso Def, o comandante Def. E, se não me é, engano, o nome da pessoa era Roseli. sou eu. É isso? Ah, É, ótimo. É bom saber. Bom, era Bom, isso que eu queria saber só. ok. Minha imagem está sumindo toda hora, não sei por quê. A imagem do senhor está sumindo com frequência, mas o áudio está perfeito, viu? O som está Tá, perfeito. tudo bem. Ok, senhora Roseli, por Uhum. gentileza, continue. Deixa eu só avisar uma coisa para a senhora de la Cruz. Quando a senhora quiser fazer alguma pergunta, por favor, interrompe e a gente faz a pergunta, tá bom? Ok. Ok, senhora Roseli, por gentileza, continue. então, aí, deixa eu ver qual que era. A moça do interior. Aí eles pegaram o costume de dormir com a cabeça coberta, para não ver, de medo, né? Aí eles eram de uma religião, não sei se era evangélica ou o que que era. Aí ela começou a usar rezas para espantar demônio, para não sei o quê. Eu não sei, eu não entendo disso, né? E ela rezava, falava alto, ela tentou um monte de rezas e não adiantava, eles levavam mesmo assim. Então eu queria falar disso, que tem muita gente que acha que orar dá certo, não dá certo não, porque eles não acreditam, eles não têm religião, eles não acreditam em nada disso, que nem eu falei já. O meu extraterrestre falou que aqui é o único planeta dos que eles conhecem que tem religião. Em nenhum outro lugar eles acharam religião. Então, não adianta rezar, porque se for para levar, eles levam mesmo. Tá. A outra coisa que eu queria contar é de uma Hum. moça de São Paulo, que quem pediu ajuda foi ela e a tia também. A tia queria ajudar a sobrinha. E para a família, ela estava ficando louca, porque, na verdade, ela estava tão, assim, com tanto medo das coisas que aconteciam, que ela não falava, ela gritava, ela falava tão alto, os olhos sempre muito abertos, assim, uma pessoa que estava realmente desesperada, né? Aí eu fui lá no apartamento dela, era um apartamento enorme, né? E nós fomos numa salinha e ela começou a falar que desde que um ET lá, o chefe deles, começou a frequentar a casa dela, o apartamento, que começaram a acontecer coisas, né? E aí ela falou que os cristais dela estavam apodrecendo. Eu nunca vi cristal apodrecer, só que quando ela me mostrou, eles não eram mais aqueles cristais clarinhos, né? Eles eram amarelos, cheios de buraco e Pedi para horríveis. você tirar Parecia que eles fotografia estavam de mim. apodrecendo mesmo. Aí ela falava que tudo estava magnetizado na casa dela. E eu não tinha como medir aquilo, né? A sua bússola não ia resolver. E aí ela falou também que às vezes ela entrava na sala e era cheia de caras, caras de tudo que era jeito, não tinha nenhuma repetida, que tinha, aparecia no sofá, aparecia na parede, e aí a gente sempre fica assim, pode ter um pouco de loucura, né? Não sei o quê, a gente ficava com o pé atrás, né? Até que eu estava olhando umas outras coisas e Hum. o meu amigo tinha levado, é um veterinário que fazia parte do grupo, ele foi junto. Aí ele me chamou, vem aqui ver. Aí ele pode sentar aí no chão, que você vai ver, eu vou te mostrar uma coisa. Então ela tinha miniaturas de cristal, então castelinho, ostrinha, essas coisas assim, pequenininhos, e estavam dentro de uma latinha, né? Aí ele começou, olha, na parede da latinha. E ele começou a virar devagar a latinha. Aquelas caras que ela falava apareciam na latinha. Era cara de ET com barba sem barba, com cabelo sem cabelo.
não tinha nenhuma repetida. Era um monte de coisa estranhíssima, né? Entendi. Aí ela levou a gente lá na. Queria mostrar na sala de jantar onde eles faziam reunião. E que ele ia e fazia reunião com ela. Aí, a coisa interessante, a gente estava na sala de visita, quando põe o pé na sala de jantar, que é onde ele aparecia, era um gelo. Parecia que aquela friagem subia atravessava o sapato e ia subindo pelas pernas. Era um negócio estranhíssimo. Daí ela mostrou uma apostila que ele passou para ela, tal, e repetia muito a palavra submissão, coisa assim, sabe? Quando é, sinaliza para o cérebro para ele seguir aquelas palavras-chave, né? O negócio é Certo. assim. E daí eu vi que ela estava sendo manipulada. Às vezes ela falava que ele mandava ela fazer uma coisa, ela não fazia, de repente jogavam ela no chão com uma força absurda deles, né? E ela ficava grudada no chão, não podia nem levantar. Então ela estava sendo muito manipulada, muito. Daí eu resolvi comprar os equipamentos, comprar um magnetômetro, comprar um contador Geiger. Aí eu resolvi me equipar, né? Só que naquela época não tinha internet. Então, eu tinha um médico que fazia parte da equipe e ele me deu o telefone de uma empresa que trabalhava com esses equipamentos que naquela época eles eram especiais, não vendia internet, né? E aí eu fui lá, marquei uma hora, fui lá, e aí eu fiz encomenda de um contador Geiger e de um magnetômetro, que vinham de Miami. Não tinha aqui naquela época. Aí eu comprei, só que não estava lá na hora. Mas o que ia acusar mesmo, eu fui depois para comprar, para pegar o contador Geiger, mas o que ia acusar mesmo ela estava passando por coisas estranhas foi o magnetômetro. Aí eu tinha pressa daquele magnetômetro, aí eu falei, vocês não podem vender esse que vocês usam, né, para amostra, para ver se a pessoa se interessa para comprar, né? Isso, Aí ela falou assim, eu vou pedir entendi. permissão para Miami. Eu falei, tá bom, olha, Não eu tenho consigo ver, pressa, hein? tá? Daí A, a câmera ela... está ligada. Oi? Senhor Paulo, o senhor está Vamos. conversando e nós estamos ouvindo tudo. Vou abaixar o som aqui. Tá bom. Pode continuar, senhora Roseli, por gentileza. Então, aí, um dia eles me ligaram, olha, Miami permitiu, venha buscar o magnetômetro. Aí eu fui. Quando eu fui, ó, já vou falando um negócio. A gente vai descobrir o que eles estão fazendo, eles começam a fazer coisa contra a gente, que é para não descobrir, né? Tá. Então, naquele dia, eu tinha a Paraty, que foi para a nave, né? Ainda estava com ela. Eu fui bem devagarinho, porque tinha um trecho, e até aquela fábrica era de paralelepípedo, e estava chovendo fino. Daí eu tomei cuidado, porque derrapa pra caramba, né, no paralelepípedo, esse tipo de chuva. Aí eu fui, né, devagar, passei por uma avenidona, aí eu virei à direita, que era uma das ruas que eu teria que pegar para chegar lá na fábrica, lá na empresa, né? Quando eu fiz isso, a minha direção e todos os meus pedais ficaram duros, não funcionavam. Eu apertei tudo, o carro desligou, e aí ele virou de lado, para a lateral dele ficou para a rua, né? E de repente
mesmo ela desligada, nada funcionando, ela começou a andar e ser acelerada na ladeira acima. Porque se fosse uma descida, tudo bem. Não, estava subindo. E ela acelerava. E eu pensava, mas como pode estar acelerando se está desligada e está de lado ainda? Daí um homem que ia descer a rua, ele viu aquilo, e eu acho que ele também pensou, mas isso tá esquisito, né? Não existe isso. De repente, jogaram a minha Paraty para o outro lado da rua, que era justamente o lado que esse senhor que estava descendo e estava, ele parou lá em cima, né? Aí ela começou a acelerar, desligada e toda travada, subindo a ladeira. Ela foi parar assim uns 3 metros antes de bater nele. Por quê? Porque os meus ETs pararam, né? Aí eu parei, respirei, olhei para o homem, ele não sabia nem o que fazer, ele ficava com o olho arregalado olhando para mim. Aí a Paraty pegou, aí destravou tudo e eu consegui sair de lá, ir para a empresa. Eu fui devagarinho para nada acontecer. Eu pensei, esse magnetômetro aqui vai me mostrar as coisas. E dito e feito, chegou lá, eles me mostraram o magnetômetro e o senhor de idade, que era o chefe dos engenheiros, começou a me ensinar como usar, né? E aí eu tinha levado madeira, alumínio, um monte de coisa aqui, vidro, que não é magnetizável, né? E aí eu falei para ele, o senhor pode passar aqui nesse negócio? Era madeira. E ele, ai, filha, isso é madeira, não magnetiza, não é nisso que a gente olha. Aí eu falei, vai, passa aí, passa. Aí ele, tá bom, vai. Aí ele passou, queria me provar o que ele queria, né? O que era o certo. Aí, de repente, o magnetômetro acusou magnetismo. Aí ele falou, não, isso não existe. Aí ele começou a passar mais. Aí ele chamou um pessoal que estava em outro setor. Aí chegou, teve um rapaz, teve uma moça, teve um outro lá também. Aí ele quis mostrar a madeira que estava magnetizada, que isso não existia. E aí eu dei as outras peças que também ele falava que não existia magnetismo, e tudo magnetizado. Daí ele levou numa sala, começou a fazer teste com limalha de ferro, fez um monte de coisa. Aí ele falou assim, nunca vi antes um negócio como esse. Eu falei, mas eu falei, né, que era para passar, porque eu sabia que tinha coisa estranha. Aí eu falei que eu mexia com ufologia. Aí eles pediram o relatório, ele falou, você vai nesse lugar passar, eu quero um relatório disso, eu quero saber o que aconteceu. E daí, a partir daí, vi um desfile na minha casa e em São Paulo, na casa do meu amigo também, de físicos estudando as coisas, porque eles nunca viram isso. E outra, ela usava um monte de anéis camacita, qualquer coisa parecida assim, eu não lembro o nome. E eu passei na minha casa. Macacita deve ser. Hã? Macacita. Ah, Macacita. Aí eu passei lá também, tinha, né? Aí eu liguei para ela e já falei: pode tirar todos esses anéis que você usa, que ela usava um em cada dedo. Aí ela tirou tudo. Depois que ela tirou, a gente descobriu as coisas, né? Ela ficou boa. Então, eles estavam manipulando ela pelos objetos da casa e principalmente os anéis. E atualmente tem um físico que é meu amigo, André Fernandes, ele, desde essa época que eu conheci, ele me ajuda, a gente estuda as coisas que o meu extraterrestre faz para a gente tentar entender, né?
E naquela época, e teve vários físicos que Senhora Roseli, eu olharam. gostaria de fazer uma pergunta. Além do Ah, magnetômetro, a senhora chegou a utilizar algum medidor de eletricidade? Que existem alguns dispositivos que a gente mede eletricidade e quando chega perto de um fio de elétrico, ele fala Eletrix, Eletrix, vai lá. E a senhora chegou a ver se tinha eletricidade também, além do a parte não, magnética? esse de eletricidade assim, não, eu tinha comprado depois aquele que a gente analisa os polos, os negócios assim, Tá, de eletricidade. Esse não, tá, esse eu não entendi. comprei. Tá bem, obrigado. Mas nada, mas olha só, nos anéis, todos os físicos que analisaram, eles chamavam de a mesma coisa, ilhotas magnéticas. Esses anéis internamente, eles tinham ilhas de magnetismo. Então a gente passava, que o meu magnetômetro é por sonda. Ele tem uma sonda e a gente vai passando aquela sonda e ela vai registrando, vai mostrando no painel do equipamento. Aí, o que ela mostrava? Que não tinha magnetismo, de repente, quando pegava uma ilha, né, parecia uma ilha, subia, subia muito, muito alto o magnetismo. E eles até falavam assim: nossa, aqui registrou magnetismo que só um gerador industrial poderia gerar, como que pode? Então os objetos dela foram alvo de estudo de um monte de físicos e ninguém Ah, chegava à conclusão. Ninguém. Mas descobrindo isso, já deu para ajudar a moça, porque depois que ela ficou sabendo dos anéis, ela não usou mais, né? De coisas que estavam magnetizadas. Eu trouxe um monte de coisa para minha casa, até eu nunca mais encontrei com ela para devolver, né? E atualmente não tem mais magnetismo, que há pouco tempo eu passei de novo o magnetômetro e não tem. tá. Mas olha o que eles faziam, até isso. E então eu achei interessante falar disso, tá? E agora vamos passar para a primeira foto, não de mutilação, lá do campo que aparece amarelo. Deixa eu ver aqui se eu localizo a foto. Espera um pouquinho só. Que agora eu não posso mais usar o celular para ficar falando, né? Não, deixa eu olhar aqui. Eu Olha, tô... tem o livro do Darrell, o livro que ele usou minha radiografia. Ah, Logo depois já é a primeira foto. deixe-me ver Darrell, aqui. Estou procurando aqui. A senhora não quer ver a parte de mutilação, né? Ainda não, porque não adianta, eu tenho que mostrar esse daí. Tá, deixa eu ver se É eu depois. consigo. É Só não... assim, aparecem os implantes, depois dos implantes aí tem o livro do Darrell, que tem a Tá. minha radiografia. Depois disso já começam as fotos que eu preciso. Eu tenho duas fotos aqui em que É tem um duas. gramado, acho que é alguma coisa onde desceu É, a nave. É essa aí? põe o primeiro, Tá, então põe peraí que o primeiro. eu vou compartilhar a tela. Espera um pouquinho só. Então, vou compartilhar. É essa foto aqui? Não está aparecendo, peraí. Agora sim. É essa foto? Não, essa é a primeira ou é a É, segunda? essa aqui É a é o primeira. livro. Aí tem a primeira que é essa e tem a segunda que é Deixa, esta. deixa. Não, então tá certo, põe na primeira. Essa aqui, tá bom. Aí. Então, naquela época, eu tinha muitos cachorros, porque fizemos uma ONG, mas depois eu mandei embora o pessoal da ONG, porque ninguém ajudava em nada. E aqui, acima desse, porque tá embaixo está queimado, em cima está verde. Acima desse verde tem um galpão.
E eu tinha, toda cachorra que estava prenha ficava lá com os filhotes ou esperando ter os filhotes, né? E eu ia todo dia para tratar deles. Aí eu fui lá e nessa data, né, que é 2 de julho de 2000, foi quando tudo começou. Eu olhei de lá porque era tudo com grade em volta, aí eu olhei da grade e eu achei estranho, porque estava queimado tudo. Aí eu desci e fui nesse local. Quando eu chego lá, não tinha o que dizer, era uma nave que provavelmente ela baixou bem. Eu não vou dizer que ela tenha aterrissado, né? Não, ela abaixou, eu acho que é a propulsão, alguma coisa dela, queimou a grama não. Aí era uma plantação natural de sapé. Então é um capim alto, né? Ah, E estava tudo baixo, que nem se tivessem passado um pente gigantesco, tá? Que penteou tudo isso para baixo. Aí eu comecei a examinar, pode ver, acima disso tem uma bananeira, tá vendo? À direita. sim. Uhum. Então, essa bananeira, ela tinha 1 metro de altura, era uma bananeira nova. Ela não tinha sido atingida direto, tá? Ela pode ter pegado o calor da nave. Mas assim, não muito forte, porque ela não ficou amarela. Ela ficou assim, que nem a gente está vendo. Daí eu comecei a examinar o lugar e à direita dessa foto, é que tinha plantação de bananas. E todas essas bananeiras tinham, assim, o conjunto das bananeiras, a gente via que tinha um risco largo, amarelo. Foi queimado da noite para o dia, né? Porque não estava assim, era o lugar que eu ia todo dia, só nesse dia que eu vi, né? Posso E aí, interromper? Posso oi? interromper? A faixa amarela ainda dá para ser vista. Eu consigo ver daqui. Não, a faixa amarela para o lado direito não está na foto. À direita. À direita. Ah, Logo não, assim, mas ó. aqui, mas é para baixo. É à direita e a gente não vê. Eu consigo ver. é, co- eu estou olhando a mata assim, como se estivesse penteada. Eu vejo um rosto. Eu consigo ver um rosto, consigo identificar. Tem uma faixa amarela acima, assim, próximo da testa, e tem uma outra faixa que vem assim na vertical, na extensão do campo. Essa aqui que eu estou marcando? Onde que está O sua cursor. marcação? É essa mesmo, é essa mesmo. Mas Tá. Então, eu consigo ver uma. pessoalmente, ela está por Hum, igual. A faixa amarela que eu me refiro é a amarela hum, mesmo, amarela da bandeira do Brasil. As hum. bananeiras são verdes e elas E a tinham faixa está faixa em amarelo. amarelinha. Oi? Elas tinham uma faixa que unia Hum. todas as bananeiras, porque provavelmente a nave desceu, andou, voou Sobre baixo elas. bananeiras e desceu aqui. Não Sim. aterrissando, eu falo, mas ela baixou mais aqui por causa que está tudo penteado e Uhum. amarelo, queimou tudo. Certo. Tá. Para mim parece uma impressão na mata, tá? Houve o achatamento das bananeiras, né, das folhas, tudo, e para mim parece uma impressão. Eu consigo ver um rosto, eu vejo o nariz, dois olhos, uma boca, e vejo uma faixa que está sobre a testa da figura. Pessoalmente a gente não vê nada.
Não via, né? Porque agora não tem mais. Isso foi no ano 2000, há 26, quase Sim, 26 mas, anos atrás. mas Aí, veja, deixa eu acabar de falar o que eu vejo aqui. Normalmente, quando eu olho alguma coisa, eu sou um designer gráfico, né? Eu identifico aquilo que está mostrando. Então, é o que eu estou vendo. Se você quiser, ah, posso até desenhar sobre a figura. Senhor E é o Jordano, que depois eu mando para o senhor a figura, o senhor desenha e devolve ela isso, eu desenhada, desenho, tá bom? mando para você, você manda para ela. Tá Tá bom. bom, ok. Pode continuar, senhora pode Roseli. passar, pode passar para a próxima. Opa, peraí que Não, a ele... próxima daquela. Não, não, é que caiu tudo. Esse aqui que o senhor mostrou. Esse, Não, antes, é isso. Esse aí. Aí, tá. aí a foto é do contrário. Eu subi, então a bananeira, pode ver, a folha que estava voltada para o lugar que queimou, está queimada, está amarela. Aonde Hum. a bananeira está indo para a esquerda é onde estão as bananeiras grandes. E lá é que aonde a nave passou ficou uma faixa amarela impregnada Tá. nas folhas, né? Daí ela baixou e penteou a mata aqui e queimou. E pode ver que queimou alguma coisa da mata aqui no fundo. Isso aí é queimado, esse amarelo aí das árvores é queimado também. Aqui, Então ela queimou tudo isso, né? Mas devia de ser algo bem quente que saía dela, né? tá. A bananeira seria essa que eu estou mostrando aqui, essa pequena, né? Uma das É, bananeiras, né? À esquerda? é, a pequena. Isso. Essa Roseli, banana, essa esse. bananeira morreu, ela morreu. Depois nasceram mais cinco, uma de cada vez. Quando a próxima bananeira depois dessa atingiu 1 metro, ela morreu. Aí nasceu outra, quando atingiu 1 metro, ela morreu. Isso foi por cinco bananeiras. Cacilda aí. Ô, Depois Roseli, isso daí nunca aconteceu depois depois, logo em sequência do evento do magnetismo? Será que era o mesma turma Não, que, magnetismo é outra história. mas o tempo de uma coisa para outra foi longo? O Ah, ano? aquele magnetismo foi em 1900, Ah, foi 1993, bastante. aqui é 2000. E Ah, outra, tá. o magnetismo aconteceu em São Paulo. Aqui foi, eu mudei em 1999, isso aqui foi no ano 2000. Ah, já no interior, né? Já é aqui, Ah, tá. chácara, tá? Ah, que eu já estava achando que era os mesmos malvados. Não, eu já me deparei com um monte de malvados, não é só um, não. Essa aqui, ó. Podem começar. E a partir disso é que começaram as mutilações. Foram esses caras aqui que começaram a mutilar meus animais. Tá. Pode passar para a próxima. Esse aqui? Agora para nessa. Essa cachorrinha foi a primeira mutilação que aconteceu na chácara. E a coisa mais interessante é que todo cachorrinho que era mutilado tinha 4 meses de idade. Todos. E esta cachorrinha aqui, ficaram as partes moles, embaixo, dentro assim, a garganta tal, mas levaram os ossos e todo o resto daquela parte, tá? A gente vê que foi cortado direitinho aqui, ó, isso, tá vendo? Não, eu levei o corpo para a veterinária e ela falou: não é
predador. O predador não faz isso e outra, predador não come osso, predador come carne. Então o predador deveria comer a garganta e outras partes moles. Mas não, saiu tudo junto, os ossos do pescoço e mais o resto de cima. Foi cortado certinho. Ah, ok. E outro detalhe, o sangue está meio sujinho de sangue e tal, mas não tinha poça de sangue. E eles deixavam sempre o cachorro em posição que nem dormindo. Tá, Ou assim de barriguinha no chão, dormindo, ou deitadinho de lado, enrolado que nem dormindo. E, na verdade, eles estavam mortos. tá, entendi. Tá bom. Que Pode pena. passar o. Acho que tem outro dela? Não. A próxima é essa aqui. Também é um É essa, né? cachorrinho. Também é um Esse Posso cachorrinho. fazer uma cachorro, pergunta? vai. Quero fazer uma pergunta. Aham. Ah, nas feridas, tinha algum tipo de coagulante? Ou você Coagulante pôde não observar? o corte estava meio preto. Eu acho que era aquele sistema igual do bisturi elétrico, que nem de ser humano. Hum. Você já viu um bisturi elétrico trabalhando? Não, Eu já vi. Meu pai era médico e ele fazia muito cirurgia com bisturi elétrico e quando eu era moço eu assistia algumas. Não deixa marca. Eu pergunto assim, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, quando eram reses que eram mutiladas, nós encontrávamos um determinado coagulante verde, muito não. detalhado, principalmente nos Estados Unidos, muito detalhado, né? E era um coagulante. Eles injetavam primeiro o coagulante para depois fazer a retirada da carne. Agora te pergunto, você acha que só nós comemos carne de animais? Não, porque na outra vez eu expliquei de uma raça que é parecida com Grey e que eles se alimentam pela pele de carne. Mas De assim, é carne. um líquido nutritivo. E eles passam pela pele e a pele absorve. Eles se alimentam pela pele. Isso lá em Minas. É. Olha, eu tenho conhecimento do pessoal do Rancho Skinwalker nos Estados Unidos e um dia, uma das vezes, uma res teve uma parte do corpo seccionada e eles levaram a parte do corpo a bordo. É por isso que eu fiz essa pergunta. Eu acho que eles comem a carne dos nossos animais, cavalos, cachorros, todos aqueles É, animais que convivem conosco, eles comem. eu só gostaria de fazer um adendo, mas nesses casos aqui, faltam pedaços muito pequenos. A impressão que eu tenho é que foi pego para estudo, porque se fosse É. para Bom, alimentação, seria um pedaço maior. Neste caso do cachorro, tá? Nos dois no cachorros, caso do cachorro, pode-se perceber que é um foi pedaço abaixo muito da. pequeno. É, Sim, foi, foi próximo do labial inferior, né? E no foi. pescoço, dá para ver. Então, acho que aqui foi para estudo, Talvez. é, e não para Não, Talvez aqui é alimentação. pesquisa. língua. Isso aqui Uhum. é língua do cachorro. Não é que foi A língua retirada, é também. língua. A língua que Aqui, ficou de lado. Ficou de tá. lado, é porque parece que está sancionado. Dá para ver os dentes, Não, inclusive. É, dá não, é sim. língua. É, Tá bom. Pode passar para o tá bom. cachorrinho? Tem 5 furos lá. O senhor Aqui, percebeu? aqui sim. 5 furos. 5 É, furos. é. Então, o que a gente sabe é que injeta o coagulante pelos furos e aí depois retira. Na natureza, nós temos um inseto que age da mesma forma. A barata d'água, ela incide uma cânula, injeta um ácido
e aí depois ela puxa tudo que tinha dentro da vítima dela. Mas nesse Normalmente caso foi. normalmente são Nesse pequenos caso, peixes, no caso da barata d'água, né? ah. Tá. Aquele Então, nosso amigo, aquele nosso amigo que eu citei, o Paulo Aníbal Mesquita, ele tem uma barata pré-histórica que tem mais ou menos uns 25 centímetros. E É um ela tem o baratão. mesmo processo. É uma super barata. Tá. Ele Tá tem, bom. e tiraram uma parte do pescoço também aqui, tá? Hum, Olha lá, pode ver que tá preto. É. já vi. Um minutinho. Dona Miralva, estou na reunião, tá bom? Não. Hum? Bom, um beijo, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Pode, pode ir para o próximo. Esse. Então, aqui eu tinha um casal de pombo. Ai, qual que era o nome dele? Eu esqueci o nome. É um tipo de pombo que ele dá risada, é uma graça. A fêmea estava chocando. Esse é o macho. Eu encontrei ele sem cabeça. E não tinha como entrar predador, porque lá é hermeticamente fechado e com tela bem estreitinha. E ele estava assim. E acontece o seguinte: o que eu notei, porque eu já tive ataque também no viveiro grande, é que quando um predador entra para fazer alguma coisa nos animais, para pegar animal para comer, roubar ovo, qualquer coisa assim, existe aquele alvoroço no momento, depois que o predador vai embora, volta no normal. Mas aqui não voltou no normal, porque eu tinha colocado um galo aqui que estava apanhando do outro galo, e ele ficou sem cantar por 3 dias, ele quase não comia, e a fêmea desse macho de pombo, ela estava chocando, ela largou, abandonou o ninho. Nunca mais ela botou ovo, nunca mais nada. Ah, Então, existe uma alteração no comportamento do bicho depois que uma coisa dessas acontece. Tanto de Esse ET quanto de chupacabras. Roseli, Pode. uma Oi. pergunta. É, esse local onde está esse pombo, ele tem alguma cobertura? Cobertura, no, cobertura como telhado, não, mas ele é todinho de tela, tela grossa. Seria a Hum. tela de, como é que a gente chama? Nesse cara Que de põe em gato volta. para. Aqui é usado para Mas gatos não estava sair, né? estava completamente fechada a tela? É todinho fechado, porque quando eu construí isso, eu sabia que gavião frequentava esse local. Então eu tinha medo que gavião fizesse alguma coisa para eles. Então era É, hermeticamente uma ave fechado. que corta. Eu pergunto pelo seguinte: uma ave que corta o pescoço das outras aves é o peregrino, o falcão peregrino. Ele é a técnica dele. Ele desce e corta o pescoço bem acima da nuca. E ele faz um corte preciso. E aí o corpo cai. Mas se ele não consegue passar, mas na velocidade que ele desce, talvez ele consiga romper a grade. Não Porque consegue, não a consegue, velocidade é muito porque alta. eu ia ver abertura e nunca foi É isso, aberto, nunca nada. nenhum predador conseguiu abrir. Bom, então descarto a- Ok. o gavião, né? Porque esses Isso ET, daí. eles se materializam no local, né? Então pode estar tudo fechado, eles estão lá dentro.
Sim, isso é característica deles. Eles entram e saem com parede, sem parede, com porta, sem porta, tudo direto. É, não tem jeito. Mas o que difere mesmo é o comportamento, a alteração de comportamento dos demais que ficaram. Tudo muda, sabe? Parece que existe, quando aconteceu aquilo, existe um choque neles. É uma coisa que eles nunca viram, qualquer coisa assim, mas eles mudam completamente. Demora para o local voltar ao normal. Tá, entendi. Pode ir para a próxima? Aí é mais de perto. Tá. Pode ir para outra. Isso. Essa daí é uma faizoa Ela faz um que eles também tiraram sofreu todas as mutilação. penas, eles trabalharam só no pescoço. O pescoço tinha um triângulo de furo, era um furo em forma de triângulo, assim, são três furos que formavam um triângulo, né? E ela estava morta, não sei o que mais fizeram, porque eu não abri a ave, né? Porque como estava se repetindo, eu não ia fazer nada nela. Eu fiquei com dó, mas tudo isso é osso com só osso mesmo. Só sobrou o osso do pescoço e sempre esse negócio de furo, de três furos, é na base do pescoço. Então E na sem foto não sangue. aparece, mas tem um triângulo. Pode ir para a próxima? Ó, mostra a parte de cima, a parte de cima aqui tá sem nada, olha lá. Tá. Pode ir para. Aí é um galo. Eles tiraram a cara dele, levaram a cara. Pode ver, não tem cara. Todo esse lado eles levaram. Não estava jogado, não. Ele foi levado. A gente via que foi cortado. Pode ver. Pode passar para o outro. A outra foto. Tem uma sequência dele. Ó, eles fizeram a mesma coisa que fizeram com a Faizoa. Depenaram, né? Deixaram sem nada no pescoço. Tá. Pode ir para a próxima. Aqui, eu queria mostrar o cavalo americano, o que fizeram com ele, né? É a Ah, sim. mesma coisa, praticamente, né? E, inclusive, depois de 5 anos, aí o cara do laboratório falou que quando ele analisou no microscópio eletrônico, o corte foi feito entre células, não tinha nenhuma célula cortada. E nenhum ser humano consegue fazer isso, né? Tá. Então eu quis mostrar mais ou menos uma comparação. Esse cavalo que você está falando é a égua americana? Aquela égua É, de corrida? Ah, às vezes eles falam que ah. é égua, às vezes falam que é cavalo, nem sei mais Não, era, como é era o. uma égua de competição, pelo que eu Ah, sei, né? E era muito famosa e muito cara também. A perda foi grande. era famosa, pelo menos numa região lá, eu sei que era famosa, que se É, juntaram para procurar e acharam isso, né? Tá. isso, é. Pode Pode ir passar? para o outro. Ó, aqui foi uma coisa que a veterinária ficou impressionadíssima. Porque isso aqui é o osso da asa, né? E o osso da asa estava assim, com esse buraco, e aparecia o osso. Quando ela examinou, esse osso parecia que tinha pegado sol durante a semana inteira. Só Hum. que nem sol pegou, porque a coisa foi de madrugada e às 7 horas da manhã eu fui lá e o sol não tinha aparecido lá no viveiro ainda. Nem sol pegou e estava seco. Seco, completamente seco. Essa é a Sem, mesma, é a sem mesma, a sangue. mesma ave, né? É a mesma ave, só que aqui é lateral depois da asa. Estava Tá. com furo e levaram coisas dela, né?
Tem mais E uma ainda. aqui é a cloaca, e com vaca também fazem isso. E levaram a cloaca dele. Tá, tá. Pode Isso passar. tudo aconteceu no mesmo dia ou foi dias seguidos? No mesmo dia. Puxa vida, é tudo mesmo dia? Eu achei que tinha sido dias É. alternados. Não, foi no mesmo dia. O que não foi no mesmo dia, assim, cada animal que eu apresento foi num dia diferente. Agora, Ah, esse do tá, galo foi tudo no mesmo dia. Então, tá, pegaram o galo e já fizeram todos esses buracos aí que apareceram. tá. Pode passar para a próxima? O Pode. que é isso? Aqui a cachorrinha. Isso aqui é uma máscara de uma cachorrinha de 4 meses. Essa máscara foi achada na porta da casinha. A minha empregada, quando viu, já me chamou e eles Custou tiraram como uma máscara. Aqui é na parte interna da pele. O que eu fui em duas veterinárias diferentes e as duas falaram a mesma coisa. Essa coisa aqui, não, pode deixar lá, não tira, não Bota tira aí. daí. Isso. Aqui, onde seria o focinho, ficou assim um dedo e meio, mais ou menos, não, um dedo de focinho, que era para não perder o formato do focinho, para ficar como máscara mesmo, né? Aqui é do avesso. E as duas falaram exatamente a mesma coisa, assim, independentes. E nenhuma sabia que eu tinha ido assim para outra, né? Veterinária. Essa parte aqui dos olhos, as duas falaram exatamente a mesma coisa, que tem tanta membrana aqui na parte interna do olho, é muito difícil de fazer, de retirar direitinho como foi retirado, que sempre estraga alguma coisa da pele, né? E eles quiseram realmente fazer uma máscara da minha cachorrinha para ver se eu parava. Por quê? Porque nessa época eu estava estudando um caso em São Paulo de uma moça que foi encontrada sem rosto. E aí eu queria analisar melhor para ver se era parecido com o caso de ser humano, né? Mas deu problema com a família era de uma religião aí, eles não deixavam a polícia dar cópia para gente das fotos, tal. Então foi um problema, mas quando eu voltei a analisar isso mesmo, eu embalsamei, né, o rosto dela. Eu entendi que eles estavam mandando uma mensagem de eu não continuar nesse caso do rosto, porque o que eles fizeram com a cachorrinha foi o mesmo que fizeram com a mulher, com a moça. Ah, entendi. Então, aí eu passei esse caso para uma outra pessoa, né? E eu falei, eu liguei para o meu amigo que sempre ia comigo junto lá de São Paulo, e aí eu falei, olha, estou desistindo de ver isso, eu não vou ver mais porque isso apareceu. Não, não fica mostrando, para aqui. Tá, Não, é que depois a gente quer falar, não dá, né? tá bom. Ah, aí, esse caso do rosto era mais ou menos semelhante da cachorrinha. E a cachorrinha eu embalsamei e o que eu fiz antes de preparar tudo, né, da cachorrinha, e eu achei a máscara dela, eu soltei os cachorros dentro do local que ficava a mãe e ela. Os cachorros quase se batiam porque eles se cruzavam assim, eles estavam completamente desorientados. Aham. Mas depois de um tempinho, eles se dirigiram para a lateral do local, né? E pararam, ficaram duros olhando para fora.
Aí eles me mostraram que, vamos dizer, eles saíram pela lateral, foram embora pela lateral. E aquele movimento que elas faziam era porque eles estavam realmente é, movendo daqui e dali, né? Ah, E, e aí eles estavam sentindo o cheiro deles, e aí terminou exatamente na tela onde tinha a divisão desse lote. tá. Depois, mais tarde, eu comprei esse lote e é lá que eu estou aqui, né? Aqui nesse lugar que eu fiz o meu Aras, né? Tá. Senhora Mas. Roseli, só um detalhe, nós já Oi. estamos com mais de 1 hora e meia. Se a senhora quiser Ah, complementar algum detalhe agora, e aí nós continuamos na próxima reunião, onde a senhora dá continuidade aos relatos. Alguém tem alguma tá, pergunta para a senhora Roseli, nesse momento? Eu Eu gostaria de tenho. fazer. Então, por favor, senhor Paulo. O rosto foi retirado por laser, pelo que eu estou vendo aqui. É, é, penso assim. Aí depois você embalsamou, foi isso que você fez? é, Ah, dá para perceber, né? Agora, tem vários casos, né, de mutilação, não só de gado, como também de ovelhas e cães, né? Tem vários casos, né? Inclusive de É pessoas, isso né? aí. Inclusive de Bom, tem pessoas. o caso Guarapiranga, né, que é famoso, inclusive, Sim, eu tenho até uma revista com todas as fotos, tudo. É, tá bom. precisa. Bom, Olha, eu tive um contato de 6 horas, com missing time de 6 horas, uma viagem que leva normalmente 1 hora e 40 de Serra Negra a São Paulo, eu levei 6 horas para chegar. tá. Eu lembro de ter visto o aparelho sobre a propriedade e depois no entroncamento da Anhanguera com aquela que sai do lado da cidade das Antenas, Jundiaí. Mas para nós não aconteceu nada. Eu estou vivo, meu tio já é falecido, né? Mas naquela época eu nem dirigia, eu não dirigia, né? Então, faz muito tempo. Ok. Bom, Senhora, é isso aí. senhora eu, Roseli? eu, eu quero falar de 3 casos Sim. que eram de mutilação, mas o que eu senti é que eles atrapalham a mente da gente na hora e a gente pensa que é outra coisa, aí não vai atrás. E eu já não caio mais nessa, já estou sabendo. Então, Tá, fora esse que eu fotografei, teve um cachorrinho que eles recortaram debaixo do queixo e tiraram uma tira. Essa tira saía daqui do queixo e ia até o fim do estômago. Era uma tira perfeita. tá. E eu achando que foi briga, não pode, né? Não tem nada a ver. E não tirei foto. O segundo caso foi. Ai, qual que foi o outro caso? Senhora Roseli, Teve enquanto a uma senhora. gata. Eu vou só tirar as imagens agora para voltar às Aham. nossas imagens, tá? Pronto. Pode continuar. Então, aí teve uma gata que eu entrei no gatil para tratar delas, né? E ela estava escalando a cerca. Aí eu fui fazer as coisas, fui fazendo, e ela continuou escalando a cerca. Só que quando eu cheguei perto, ela parecia um animal embalsamado, ela estava dura, o Tá, corpo cheio, duro, ela estava com a cara de pavor, estava com a boca aberta, olho arregalado, estava uma coisa medonha, medonha. E não caía a ficha, só caiu depois que a minha empregada enterrou, e eu não sei onde ela enterrou. E eu queria recuperar aquele corpo. Eu acho que não ia apodrecer aquele corpo, porque ele estava muito duro, muito esquisito. Falei com a veterinária, não poderia ter sido eletricidade, que nem fio passa, era coisa tá. deles
mesmo. É um negócio que eles fizeram e eu não consegui, não tirei foto. Então, teve outros casos que eu achava que não era e era, né? Tá, Depois que passou é que a gente vê as diferenças. ok. Não, só mais uma coisa. Tinha um caseiro que eu morava lá para baixo da minha rua e o filho dele estava morando com ele Estava morando com ele. Aí ele teve que sair 5 horas da madrugada e para ir na cidade e fazer um serviço de pedreiro. Quando ele estava chegando perto da minha chácara, ele viu vir que aqui em frente dá para ver a Serra de São Pedro, né? Viu uma nave enorme vindo da serra. E ele falou que aonde ela passava virava dia. Aí ele ficou olhando aquilo. Quando aquilo veio na direção da minha chácara. Aí ele pegou a bicicleta, pôs nas costas e saiu correndo de medo. E ele viu de lá de cima, né? Porque é uma subida. Viu de lá de cima aquilo passar bem devagar sobre a minha casa, a minha chácara, tudo. Daí ele contou para o pai, e o pai contou para mim. E aí eu fiz a ligação, sabe por quê? No meu gatil, eu tinha 2 gatis, e cada gatil tinha 60 gatos. Num dos gatis, do lado direito, eu cheguei num dia e fui tratar dos gatos e achei que estava estranho. Por quê? Porque tinha pouquíssimos gatos, né? Assim, poucos gatos. Aí eu contei, 48 gatos sumiram e nunca mais apareceram nem na redondeza. Então eu acho que aquela nave que o cara viu podia ser a nave que levou os gatos, que foi antes disso que ele contou. E eu fiquei sem 48 gatos de uma vez. E isso não existe, porque o local é muito fechado. É para gato, né? Já foi feito para gato, não tem como o gato fugir. E quando o Senhora gato Roseli, foge, a senhora de la Cruz oi, quer fazer uma pergunta para a senhora. tá. Roseli, me fala uma coisa. Você nunca conseguiu identificar a raça desses seres ou nunca você conseguiu se comunicar com eles para eles te falarem por que você ou por que você, com teu lugar fazer isso? Nunca tu te conseguiu comunicar? Não, quando é extraterrestre ruim, eu não me comunico. Eu só me comunico com os meus extraterrestres, só. Eu não fico correndo atrás de outros, Ah, principalmente dos negativos, porque se eu puder caçar eles, eu caço mesmo, eu não converso, não. Mas tu não sabes de que raça que eles são também? Não sei de nada. Eu só sei do ataque deles e dos indícios que levam a crer que foram extraterrestres e não seres tá. humanos. Quanto Sim. tempo Como eu depois mexo parou esse evento? Quanto tempo depois pararam esses ataques? quando eu desisti de estudar o caso da moça sem rosto em São Paulo. Ah, Parou tudo, tá, parou. entendi. O senhor Jordano quer fazer Nunca, uma pergunta. Senhor Eu Jordano. queria saber o seguinte: você tem contato. Por que você não conversa com o seu contato pedindo uma intervenção deles no caso de quem está fazendo mal para os seus animais? Eu acho que porque você tem condições de fazer isso. não, mas já foi explicado. Ele deixou que acontecesse porque eu estava em fase como é que fala? Eu estava aprendendo sobre isso. Ah, Porque certo. na verdade, ele me chamou e ele sempre falou que queria que eu fosse atrás dos ETs negativos. E foi o que eu fiz a vida inteira. Hum. O seu primeiro contato foi em 2009? Não, foi no Não. ano de 1990. Ah.
E o segundo contato, a primeira vez, mas sem conversar, foi em 2018. O segundo contato, que é tudo do mesmo grupo. Ah, entendi. É. Posso perguntar uma coisa para ela também? Por favor. Olha, por lo que yo tengo entendimiento, de los años 60 hasta los años 90 existe un convenio entre las razas donde los Greys, ¿né? La raza de los Grey, farían experimentos con la raza humana y con los animales de la Tierra para ver si se conseguía hacer lo que hoy llamamos de híbridos. Então, naquela época, se sequestravam muitas mulheres, se sequestravam homens. Lembra que tínhamos muitos esses relatos de pessoas que falavam que a nave tinha levado, que tiravam sêmen, tiravam os ovários, né? Tiravam Sim. óvulos das mulheres para fazer esses processos. Então, por lo que eu entendo, esta parte de lo que a Roseli vive é realmente essa parte de los Greys, porque os Greys são uns seres que son más cientistas. Entonces, por eso que para ellos no es como si ellos no tuviesen sentimientos para hacer una cosa de esa, o sea, tirar el rostro de alguien, por ejemplo, para crear una nueva raza o tirar los órganos de otro para crear otra cosa. Mas eso es un convenio, porque dentro de las razas que dominan el planeta Tierra, existen convenios, hay contratos, vamos a decirlo así, para que nos fique más claro. Entonces, cuando pasan los años 90, esto comienza a disminuir porque el plazo se acaba de ellos hacer ¿cómo se llama? Esas investidas, vamos a decir así, a la raza y a los animales de la tierra. De ahí pasamos para otros procesos ahí después de los años 2000 para acá. A gente tiene otros procesos que son, que las personas ya comienzan a tener más contacto directo con estos seres y ellos también se comienzan a comunicar con a gente. Entonces no necesitamos ser secuestrados para a gente, né, ser levado para las naves, a donde le van a falar, olha, vamos a hacer eso contigo y todo. Ahí vienen también, nacen los nuevos seres, né, a partir del año 2000, comienzan a venir los índigos, los cristales, los arcoíris, todos estos seres que ya vienen conectados y que ya traen la pineal pronta para el contacto. Entonces, nós que nacimos antes, anos 60, anos 50, nós teníamos que vivir essa experiência desse tipo de contactos. Hoje em dia, Ah, vocês veem que os contactos são muito mais realistas, vamos decirlo assim, não tão assustadores, porque os seres também que vienen com outras intenções, não só aprender com a gente, porque eles também vêm a aprender coisas com a gente, mas também a passar, né, o processo evolutivo que nós temos que viver em estes momentos. Entonces, la Roseli, por lo que yo entiendo y por lo que estoy sintiendo de ella, a Roseli vivió realmente este proceso de esas razas que hacían esos experimentos con los animales y con las personas. Ahora, lo que o Paulo fala para ela, por que los CT que la acompañaban a ela no le explicaban eso? Olha, tú vas a vivir, para mí se me explica todo, ¿tá? Porque tú É, vas a vivir esta experiencia por tal y tal motivo, vas a vivir este proceso por tal y tal motivo, ¿entendió? Ahora, las razas que nos acompañan, los benevolentes, vamos a decir así, son los que tienen que cuidar de la gente, pues tienen que cuidar de la gente porque ellos saben que no estamos viviendo este proceso y saben que es importante que no estemos aquí. Entonces, lo que yo entiendo de Roseli es claro, para mí fica claro que ella vive este proceso de esa parte ¿saben? Así como científico. Cuando los Grey vienen para el planeta con esa permisión, porque se tiene permisión para entrar, para hacer este tipo ¿cómo se llama? De experimentos con la gente y con los animales. Lembran que falaban mucho que se robaban las vacas, los caballos, y sim. hacían un monte, a veces jugaban los cuerpos sin, realmente así, sin sangre, sin órganos, solo jugaban la carcasa, vamos a decir, fuera. ¿Por qué? Porque le tinham feito né, esos experimentos y dejaban esos corpos. Tem que ficar aquí en la Tierra porque son corpos, né, físicos. No pueden ser llevados para fuera del planeta porque no se permite eso también. Entonces, nós tenemos que entender que entre las razas existen contratos. Igual que lo que acontece aquí, un país con otro, né? Entre las razas también existe lo mismo. Por eso que en estos momentos estamos viviendo todo ese proceso, tanto no físico como el lado, vamos a decir así, fuera de la Tierra, donde tiene una guerra por la lucha de la raza humana, no de los extraterrestres, porque nosotros también somos considerados extraterrestres, por eso es que tenemos este entendimiento. La raza humana en sí, los que fueron criados aquí, Tá. esa raza Senhora de la Cruz, acho que aí, travou a senhora. Senhor Paulo, humana, eu vou senhor ficar Paulo, com ela não.
O senhor quer falar Oi. alguma pergunta? Fazer alguma pergunta? Não, eu queria dizer que isso já vem de muito tempo. No meu caso, por exemplo, é hereditário, porque a minha mãe, ela diz, o testemunho da minha mãe era o seguinte: eu nasci em 1951 e o meu primeiro contato foi em 58, tá? E ela dizia o seguinte: quando ela veio encarnar como humana, ela teve muito medo de descer no planeta Terra. Por quê? Porque a nave para no oceano e abre a comporta e manda todo mundo descer, tá, com a comporta aberta para o oceano, não para as praias, mas para a área oceânica. E que ela Sim, sentiu muito medo de descer, porque era muito fundo. Uma vez, quando eu era jovem, eu saltei na área de oceano, assim, antes das ondas. E de lá tem de 50 a 70 metros de profundidade. Aí eu compreendi sim. por que ela não entrava no oceano. Ela tinha medo. Ah, Do entendi. mar. Aí depois, por exemplo, eu tive o primeiro contato em 1958. Eu tinha 6 anos. Eu estou com 74. Sim, E eu continuo vendo. Né? Só que, por exemplo, eu não mexo com animais, mas eu acompanho mutilação de gado, né? sim, Cães, seres humanos. Né? Eu tenho toda uma bagagem, porque se começou em 58, eu vim em 58, em 69, eu tive aquele contato de 6 horas de missing time. Eu saí de Serra sim. Negra, é uma viagem que demora 1 hora e 40. Sim. Demorou 6 horas. Nós Tá. saímos às 7 da manhã, chegamos à 1 da tarde. Até Ainda bem que foi hoje de eu dia, vivo né? isso. Ainda Foram bem que foi Foi, durante o foi abduzidos? de dia. dia. Foram É, abduzidos, sim. Nós estávamos saindo de Serra Negra, era 15 para 7. Chegamos a 1 da tarde em São Paulo. tá. E eu lembro Sim, porque, eu lembro bem, por quê? Primeiro eu vi a nave em cima da propriedade, o meu tio me chamou a atenção, falou: olha o que tem aí em cima. Tinha uma nave que, olhando assim, ele estava abaixo das primeiras nuvens. Ele era discoide, e eu calculo hoje, eu sou um design profissional, eu calculo hoje que tinha 80 metros de diâmetro. E sim. depois, quando nós estávamos entrando em Anguera, naquela época não tinha Bandeirantes, era só em Anguera. Nós viemos, passamos do lado de Jundiaí, né, que é a cidade das antenas. Quando pegamos a rotatória, eu vi o objeto passar por nós e tomar o rumo ao interior. Entendi. Tá bom. Agora Sim. deixa eu fazer uma Entendeu? coisinha. Alguém tem mais alguma pergunta para a senhora Roseli? Eu queria Alguém? saber aonde Sim. é a chácara, São a Pedro. propriedade dela. São Pedro. Ah, São Pedro. É. É, é perto. Cita outras cidades próximas. Piracicaba é a É, cidade maior que seria a próxima. Piracicaba. Ah, certo. Piracicaba já é uma cidade bastante famosa. Quando eu vou para o interior, onde vai passando na estrada, na Bandeirantes, não para de ter. Pa- Entre para Piracicaba, entre para Piracicaba. Parece que todos os caminhos levam para Piracicaba. Sim. Eu tenho uma prima que mora lá também. Tá. Ok. Mais alguma Bom, pergunta para a senhora Roseli? Eu queria saber uma coisa. Eu já ouvi falar no caso DEF, né? E o Aníbal, Paulo Aníbal Mesquita, meu amigo de mais de 20 anos, ele, se não me engano, tinha alguma coisa e ele falou assim para mim uma vez, que a pessoa do caso DEF tinha implantes nas têmporas. Eu quero só saber se é ela ou se é outra pessoa do caso DEF. Não é nas têmporas, é no cérebro, mais para É no trás. cérebro. Parece Mais para um. trás, não é nas têmporas. Ah, é só Não é? uma outra coisa. É uma coisa que parece um retroço de linha, é isso? Não. É, Parece mais uma arruela não, uma porca. Uma é. porca que não seja sextavada e sim redonda. Assim, arredondada sem ser sextavada. Certo. Tá bom. Era isso que eu queria saber. Obrigado. Ok. Tá? Bom,
Então, eu diria o seguinte, senhora Roseli, por gentileza. Não, a senhora não vai ser a última pessoa. As demais pessoas que quiserem dar o seu parecer final, sua parte final, algum comentário, alguma coisa, nós vamos passar a cada pessoa e depois a senhora Roseli vai dar o papo final dela. Vamos começar por quem? Como o senhor Jordano é sozinho hoje, o resto são moças, senhor Jordano, por favor, sua consideração final. Minha consideração final é a seguinte: foi muito bom o papo, foi bom ter conhecido Dona Roseli, né? E saber que é a pessoa que o Aníbal sempre falou, né? E é isso, foi bom ter conhecido todas as demais, tá? Ok, Espero que eu possa participar outras vezes, sem dúvida, será sempre tá convidado. bom? Senhora Mari, suas Obrigado. considerações finais. Está sem microfone, senhora Mari. Ah, Tá eu sou tudo? fã da Ó, Roseli, adoro ouvir as conversas dela, acredito piamente. Parece louco? Parece. Mas, infelizmente, é tudo verdade, né, Roseli? infelizmente não, é bom. Ah, é bom, mas matou muito bichinho. Ai, eu fico morrendo de dó. Não posso fazer nada, não fui eu, né? É, mas o seu treinamento foi muito pesado. Certo. Ok. Tomara que eles não inventem mais essas histórias para você. Não, agora são outras coisas, né? Ah, que bom, Ok. né? Mudou bastante também. Senhora de la Cruz, por favor, as suas considerações finais. Bom, eu agradeço, né, pela primeira experiência que tive aqui com vocês, tá? Achei interessantíssimo o relato dela, claro que sim, e concordo em muita coisa que ela sabe, sim, é real, não é uma coisa fictícia, não é uma coisa que a gente fala assim, foi inventado por ela, né? Porque muita gente sempre pensa isso, é inventado por nossa cabeça. Não, essas histórias que a gente tem não são inventadas pela gente, não é nossa mente que cria, tá? São coisas reais que a gente vive todo dia e às vezes as pessoas não entendem. Ser contratado é uma coisa especial, não é uma coisa Sim, diferente. Não é assim, somos diferentes dos demais, sim, porque somos contratados. Todo mundo não é contratado, não. Todo mundo não é. Então, quando a gente tem uma experiência dessa, é nossa experiência. E é válido para todos os que, né, entendimos e que é. somos contratados. E aí a Tá? Então, senhora eu Roseli agradeço tem a muito. documentação de tudo, tem as fotos e tudo, né? Sim, sim, sim. Então, Eu acho que que o senhor. agradeço, viu? Então, obrigado. Acho que o senhor Paulo quer falar mais alguma coisa? Eu quero fazer uma advertência. É o seguinte: comigo aconteceu uma coisa muito chata. Eu identifiquei um ser humano como sendo extraterrestre. Se passa por humano, mas está como extraterrestre. Não vou falar quem é, Tá, mas circula na ufologia. tá, entendi. Um dia, fui chamado telepaticamente, porque meu pai e minha mãe eram telepatas, eu também sou, meus irmãos, tal. Bom, fui chamado para fazer um socorro. Peguei e fiz, tirei umas fotos como pediram. Eram 7 seres subindo. Eu moro próximo do aeroporto de Congonhas. Eles fazem muito trânsito, tráfego hotel. Aí eles estavam nessa área. Fiz as fotos. Realmente, de 7, 6 estavam usando a indumentária da coruja, a tal da coruja da visita de dormitório. Ah, Sai nas fotografias. Aquela pessoa que faz contato comigo não estava usando. Aparece como ser humano, tá, tá? Quando eu me referi a ela pessoalmente, ela cortou a amizade comigo. Falou tá. assim: de hoje em diante nós não podemos mais ser amigos, Ok. certo? Tomem muito cuidado. Porque você Temos identificou o pessoas cara? humanas, sim, senhora. Identifiquei a pessoa. Falei para Hum, ela.
você é um ser extraterrestre. Aí cortou a amizade comigo. E normalmente, quando há Isso esse já tipo de procedimento, eles são deslocados dessa região para uma outra região. eu não sei se foi deslocado ou não. Eu sei Foi. que Eu já soube de cortou a casos que amizade. foram identificados e as pessoas são, por exemplo, moram no Brasil, de repente vai para a Europa. Eles são Verdade. deslocados. Sendo lutado, sim. Ok? Entendeu? E aí, é por isso que eu digo, ó, tome muito cuidado, porque eles estão transitando no meio de nós. Sim, sem dúvida. Ok, senhora Roseli, as suas considerações Era isso que eu finais. queria falar. Obrigado. Obrigado, senhor Paulo. Eu queria agradecer a presença de todos, né? E agradecer de novo a oportunidade de contar as coisas. E eu espero que tudo vá mais, cada vez mais adiante, que Sim, não acabe isso. sem dúvida. Eu acho que, eu acho que a gente aprende muito mais nisso do que na realidade daqui, né? Aqui é um tal de um passa a perna no outro e não é isso que eu quero, não. Eu gosto mais do sistema extraterrestre. Sem E eu dúvida. acho que é uma grande oportunidade para passar para as pessoas saberem o que ocorre por aí, porque às vezes é muito repetitiva a história de contato, disso, daquilo, mas eu nunca vi esse tipo de coisa que nem acontece comigo. Então eu achava que devia de falar para as pessoas e o senhor está me dando essa grande chance. Então eu Excelente. só posso agradecer. Nada. Bom, eu queria agradecer a presença da senhora, a senhora Roseli, já pela terceira vez, terceiro episódio. Nós vamos ter ainda mais um episódio no mesmo bate-canal, na mesma bate-hora. E como eu brinquei, não é de Batman do Batman, é bate de Batista. Eu queria agradecer também a presença da senhora De La Cruz pela primeira vez conosco. Agradecer a Obrigada. presença do senhor Paulo Giordano, que sempre enriquece com várias perguntas e esclarecimentos. E a senhora Mari também, que está sempre aqui e incrementando com as perguntas dela também. Então, eu queria agradecer a todos. Que Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Obrigada. Até a Namastê. Namastê. próxima. É. É.